Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, boa noite, né? Que a paz do Pai e de Jesus, nosso irmão maior, permaneça. Todos nós aqui presentes, encarnados e hoje, desencarnados. Nós vamos conversar um pouco sobre o Setembro Amarelo, até porque é uma orientação, né, da Federação Espírita Brasileira, Federação Catarinense Espírita Catarinense, a FEC, né, a FEB, de que durante esse mês, que é o mês de prevenção à vida, né, de prevenção ao suicídio, que a gente também abra e converse sobre o maior de todos os direitos que Deus nos dá, que é o de viver. Mas nós vamos dar uma pincelada aqui, talvez todos conheçam já, mas é bom relembrar como é que começou o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo começou numa cidadezinha pequena, de nome Westminster, no Colorado, nos Estados Unidos, onde vivia o jovem Michael M. Esse jovem ele era conhecido, que tinha uma personalidade, uma criatura muito carinhosa, muito tranquila, alegre, olha só. E tinha um conhecimento profundo de mecânica. Classe média americana, eles tinham um bom padrão, mas claro que não dava para ele ter o sonho dele, que era um Mustang, que era o carro que ele queria ter. Aí ele idealizava ter um Mustang. As leis americanas permitem que aos 16 anos a criatura já emancipada tenha uma licença para dirigir. O que é que faz o Mark? Aos 14, sabendo que aos 16 poderia, ele começa a procurar nos desmanches algum Mustang que ele pudesse recuperar, uma vez que ele conhecia muito de mecânica. Jovem, veio com essa bagagem. E num desses desmanches, que a gente põe naquelas prensas, aquele negócio todo, tinha um Mustang mais de lado, que estava menos ruim, e ele procurou o dono do espaço e disse, olha, eu quero comprar aquele Mustang. Aí ficou perplexo, mas comprar isso aí? Não, você não vai precisar comprar, eu vou lhe dar. E vou até fazer um favor, vou mandar levar no seu endereço, que é menos um aqui. Ele com 14 anos começa o trabalho de reestruturar todo o Mustang. Mas levou praticamente 2 anos para ele deixar o Mustang nos trinques. O que é que ele fez? Pintou o Mustang de amarelo. Passou a ser conhecido aos 16 como Mike, o jovem do Mustang amarelo. Até aí tá tudo certo. Era um sonho do jovem, tinha aptidões mecânicas, gostava, foi beneficiado, se empenhou e recuperou o Mustang lá que estava lá no hoje, para nós aqui, Ferro Velho, né? E nos desmanches. E de repente, no dia 8 de setembro de 94, aos 17 anos, a cidade acorda, a pequena cidade de Westminster acorda, lá no Colorado, com a notícia de que aquele jovem alegre, simpático, havia tirado a própria vida. Perplexidade coletiva, ninguém entendia o que pode levar uma criatura que estava até com seu sonho realizado, que era ter um Mustang, o dele era um 68, mas todo recuperado, que ele mesmo recuperou. O que é que faz os amigos? Pegaram balaios grandes e encheram de fitas amarelas e com uma frasezinha em cada delas grampeada. Se precisar, peça ajuda. O movimento ganhou um corpo tão forte que em 2003 a Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 10 de setembro o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No Brasil, somente em 2015, depois de uma pressão muito forte do CVV, observe, CVV número 188, esse é um número que todo mundo devia saber de cabeça ou anotar, que é Centro de Valorização da Vida,
Nesse centro, que é totalmente apolítico, sem qualquer vínculo religioso, tem pessoas 24 horas que se predispõem a atender qualquer tipo de problema. São pessoas preparadas para ouvir você se você precisar. Precisou de ajuda? Não tem alguém em casa? Não tem alguém? Ligue para o CVV. Mas como é que... Então, começou com o CVV tentando instituir no Brasil esse programa. Precisou de ajuda. Juntou-se com a Federação Brasileira de Medicina, mais a Associação Brasileira de Psiquiatria, os três juntos entraram com um projeto no Senado, como é na Câmara, e aí sim, a partir de 2015, no Brasil, também chegava para nós o Setembro Amarelo, que a gente está vendo aí, o movimento, várias palestras, muita gente falando. Mas percebeu-se, agora nós vamos começar a entrar na nossa doutrina, percebeu-se que todas as vezes que eram divulgados na mídia esses atos de tirar a própria vida, eles se multiplicavam. Todas as vezes que faziam-se palestras abertas para impactar, aumentava. Como fazer? Nós lançamos mão de uma estatística bastante interessante. Nos anos 50, 60, 70, 80, por aí, o que mais matava no mundo? Estatística mundial. Acidente de automóvel. Mais do que as guerras do planeta. Mais gente desencarnava com acidente de automóvel do que nas guerras. Qual era a segunda causa? Diabetes. Olha só. E a terceira, muito timidamente, à época, o suicídio. Em 2022, pós-pandemia, novamente fizeram a mesma estatística. Perceberam que aquilo que mais matava, que era o automóvel, reduziu em muito as mortes, com relação, claro, buscando a proporcionalidade, obviamente, das populações. Então, vamos falar em percentual, não vamos falar em números. Percebeu-se que se, de 2000 e daquela época, com relação a 2022, os acidentes de automóvel reduziram bastante com mortes. Não que eles diminuíram, mas diminuíram as mortes por acidente de automóvel. A diabetes praticamente deixou de matar. Por quê? Porque criaturas que têm diabetes, mas hoje ela é controlável, ainda não existe uma cura, mas ela é controlável. Você com medicação certa, atividade física, você cuida da alimentação, você vai ter vida normal. Existem medicamentos bons, então, enfim, aí tomou-se um susto. O que mais estava matando no planeta era a própria criatura tirando a própria vida, era o suicídio. E o que mais surpreendeu e nos deixou preocupados, aqueles que estavam estudando, um número relativamente grande entre crianças e jovens. Então, precisava ser tomada alguma atitude. A primeira delas foi que, a partir de determinada data em diante, mesmo que tivesse acontecido por suicídio, não se divulgaria. Pode ver, ninguém escuta mais. Ah, fulano se matou, não, tal, causa. A família sabe, mas publicamente não vem. Por quê? Para não acontecer o que havia acontecido. As palestras, muito cuidado quando abordar. Com as mãos atadas, como fazer para buscar? Qual é o único jeito que você tem para que isso diminua? Diminua não só o suicídio, mas outras formas de você ter a vida. Com a educação, com o esclarecimento, que é o que a doutrina espírita vem fazer, o esclarecer. Mostra de que forma você pode fazer e por que você não deve cometer. Então ela te instrui, ela não deixa para não fazer. Quem é que pode alterar, mexer no livre-arbítrio de cada um de nós? Ninguém. Todos nós temos nosso livre-arbítrio.
Nós podemos fazer o que a gente quiser, na hora e do jeito que a gente quiser. Não adianta. Agora, é bom que se esclareça, por isso que essa doutrina vem esclarecer, é o Consolador que Jesus promete, nos mostrando que para cada, se nós podemos fazer o que a gente quiser fazer, o que é uma verdade, também tem uma lei de causa e efeito que nos acompanha. Para cada atitude correta, o bônus. Para cada atitude não correta, o ônus da sua atitude. Se nós formos no Livro dos Espíritos, na questão 888, o nosso codificador vai fazer uma pergunta muito objetiva aos espíritos superiores. Ele pergunta o seguinte: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Aqui ele se refere ao homem ser, todos nós, homem e mulher, não importa, homem ser. E a espiritualidade responde de uma forma muito firme: o de viver. Esse é o primeiro direito natural nosso. Por que Kardec pergunta qual o primeiro de todos os direitos naturais? Ele podia fazer qual o primeiro de todos os direitos que nós temos? Não, direitos naturais. Por quê? Porque direitos naturais são as leis de Deus. Perante a lei de Deus, qual é o primeiro de todos os direitos que nós temos? O de viver. Indiscutivelmente o de viver. Estão afirmando. E eles acrescentam: por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seus semelhantes, nem fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Essa é a resposta. Então, se é o de viver, o que é a vida? Lembrando que existe uma diferença bastante grande entre conceituar e definir. Conceito, eu posso ter o meu, o irmão pode ter o dele, o irmão pode ter outro, qualquer um de nós pode ter um conceito a respeito de qualquer coisa. Agora, definir, eu digo, isto aqui é uma bancada de mármore. Eu estou definindo o que é, e é. Isso aqui é uma garrafa com água. Isso é uma definição. Agora, se fosse conceituar, bom, essa garrafa, para mim, ela está com água. O outro pode dizer, não, para mim não é bem água, talvez tenha alguma coisa misturada. Aí cada um, é a visão que cada um tem. Então tem muitos conceitos a respeito do que é vida. Porque se o de viver é o primeiro de todos os direitos, então o que é a vida? Onde ela começa, onde ela acaba? E entre os conceitos nós pegamos um que vai nos deixar bem esclarecido. Pequenininho. Vida é o espaço de tempo entre a concepção, observe, concepção, e a morte do organismo. Concepção, a criatura nem sabe que está grávida e já tem uma vida conectada a ela. A partir do momento da concepção, conecta-se a futura gestante, que começou ali a caminhada como gestante, um espírito adulto, que vai passar todo aquele processo, né? Mudar o perispírito, tá? Vir como aquele nenenzinho querido que a gente adora uma criança, né? E quando é que acontece a morte do organismo? Só e somente só com a morte cerebral. Cessou a atividade cerebral, não existe mais espírito conectado ao corpo. Fora isso, pode ficar 10 anos em coma. Tem atividade cerebral, o espírito está ali. Alguém poderia perguntar, poxa, mas essa criatura aí tem um caso de Schumacher, aquele corredor. Ela está mais de ano, né? Nem sei quanto tempo. Poxa, por que não desligam? Se tivessem a noção da importância para o espírito, esse espaço que ele está ali, porque ali o corpo físico está ali, está entubado, está nas máquinas. Mas o espírito, nós somos imortais, espírito, está ali assistindo todo o contexto, é só pegar esses, tem vários livros de experiência
de quase morte, né? Que a pessoa sai e recebe esclarecimentos, e até porque você não sabe. Tem muitos casos de coma, desse coma de 90, 120 dias, até mais, e a pessoa volta. Voltou. Mas só que volta totalmente diferente. Prova que tem uma conversa muito séria. Antes, um preparo muito sério. Por isso, nós somos contra a eutanásia. Porque se você desliga, você matou, você não sabe. Como é que você vai desligar? Mas está ali vegetando o corpo? Até talvez esteja. Mas o espírito está recebendo esclarecimento e quiçá se poupando de muita confusão no umbral, ou onde ele possa ir. Ou deixando de receber esclarecimentos importantíssimos para que ele tenha um retorno à pátria verdadeira, que é a espiritual, de uma forma mais amena. Então, tudo existe um porquê. Existe um fato bastante, até conhecido, registrado, não é história, um fato acontecido no Albert Einstein. Não sei o ano, o que importa é o fato e o que aconteceu. Um senhor já muito abastado, muito dinheiro, e ele tinha 2 filhos, família, um filho cristão, outro filho ateu. Um queria a grana e o outro era cristão. Não que não precisasse, quisesse a grana também. E todos os dias, o pai já estava 90 dias na UTI, todos os dias eles iam. A família, uma vez a cada 15 dias, mas eles que iam trazer notícias. O irmão mais velho e o outro. O mais velho, que era um cristão, sempre defendendo a permanência do pai nos aparelhos, até que houvesse a morte cerebral. Qual era a religião dele? Não importa. Era cristão, Jesus. Ele lembrou da religião de Deus, porque qualquer religião vai te dizer que você tem que respeitar os desígnios do alto. Qual a primeira lei? Ama Deus acima de tudo. Uma delas é respeito às suas leis, às suas determinações. E o outro queria a metade da herança. O negócio dele estava na grana. Então era sempre aquela discussão, o pai ali naquela situação, e eles discutindo. Liga, desliga. E o que era cristão sempre se municiava e tinha os argumentos fortes. Ninguém mexe aqui. Enquanto meu pai, ou tiver atividade cerebral, ele não sai daqui. Não tem ninguém que vai desligar. O que é que faz o outro? Começa a esfriar. Deixa ele ficar mais distraído, não começa mais a querer dizer que vai fazer, e fica trabalhando pelas costas. E um dia ele chega e diz, olha, já conversei com o doutor fulano de tal, nós vamos desligar, e chega desse negócio. Pegou aquele que estava defendendo até então, meio desprevenido, ele disse, não podemos fazer isso é contra a lei de Deus, cara. Quando as pessoas estavam vindo desligar a máquina, o pai acorda do coma e fala, não desliga. E se recuperou. E aí? O que ia acontecer se eles desligam antes? Matava o pai, né? Ou não? Isso aconteceu mesmo. Isso é um fato. Nem quero saber o que aconteceu com aquele que queria desligar direto, porque o espírito estava com certeza presente ali, ligado pelos laços, assistindo todo aquele contexto. Então, eutanásia, esqueçamos. Criaturas que passam, às vezes, anos no fundo de uma cama, lembre-se, é muito dolorido para ela, é muito desgastante para a família, mas é necessário que isso aconteça dessa forma. Então, tem pessoas que têm a felicidade e o merecimento de, quando acontece, deu lá, fechou o ciclo, foi. Mas tem pessoas que precisam. E eu conheci uma criatura que era maravilhosa, ela pedia, ela era a nossa coordenadora medíocre, ela sabia que ela tinha muita coisa para ajustar, que ela preferia ajustar, mesmo em coma, que ela tinha conhecimento, do que ela ter que ajustar já no outro lado desencarnada. E ela ficou 2 anos e pouco nas marcas ali,
toda a estrutura em casa, aquele negócio. Dona Maria, uma criatura fantástica. E, bom, uma boa. Então era espírita, tinha o conhecimento de todos os fatos. Mas tem muita gente que a gente sabe, de repente, e por aí vai. Então, eutanásia não. Obviamente, homicídio também não, né? Nós não temos o direito. Se só Deus pode nos dar vida, só Ele pode interromper o nosso ciclo. E o aborto. O aborto é muito delicado, que também tem que ter bastante cuidado quando se fala em aborto. Nós sabemos que nós não temos o direito de interromper uma vida. Isso é pontual. Só Deus, né? Por isso existem os abortos naturais. Por eles acontece, ninguém. O Espiritismo nos mostra, e outras doutrinas espiritualistas, através dos esclarecimentos, de que, naturalmente, primeiro que ninguém está condenado a nada, né? Mas a gente tem que responder por aquilo que faz, tem. Não vou me aprofundar, mas só quero lembrar que é muito comum quando alguém sabe que alguém... a moça cometeu um aborto e cai de pau. Cai num hospital para fazer uma curetagem, trata ela como se fosse um marginal. E aí nós perguntamos, quantas dessas criaturas que não são tão vítimas quanto aquela criança que não deixaram nascer? Quantos que a própria família mete a pressão para que aconteça? Quantos que o próprio parceiro diz para fazer? Umas têm força e lutam, e outras não. Claro que tem casos que criaturas que agem levianamente, para elas é mais um que tiro. Mas, quando a gente fala em aborto, aliás, nós não temos direito de apontar o dedo para ninguém, né? Nós não temos moral para isso. Quem somos nós para julgar quem quer que seja? Então vamos perder esse costume feio de julgar sem conhecer os fatos. E tanto num caso de um suicídio, como de alguém que propositadamente foi agido como uma máquina, como no caso dos abortos, oração para quem fez, oração para quem partiu. É a nossa única ferramenta. Agora a gente pode esclarecer, em especial para aquelas criaturas que atentam contra a vida, as consequências. Mostrar por que não deve. Você pode fazer. Você tem o livre-arbítrio, vai ali, tá com a cabeça na parede. Eu quero fazer, não vai ter ninguém que vai impedir, tu vai lá e faz. Mas esclareça. Se você esclarecer, melhora muito. E muitas vezes, muitas criaturas que procuram ajuda não cometem. E às vezes vêm de encarnações e encarnações, sempre sucumbindo, acabando de cometer esse ou aquele outro ato contra as leis de Deus. E aí, de repente, encontra alguém para orientar e não faz. Aí ela venceu uma grande etapa, às vezes, de 4, 5, 6 encarnações. E aí, uma vez zerado, dali para frente, as próximas encarnações, ela vai tocando. Então, para lembrar, se nós pegarmos no Livro dos Espíritos, ele tem umas questões assim que deixam bastante claras as consequências. Os questionamentos de Kardec são muito bons. Entre a pergunta 943 a 957, nós pontuamos 3. Isso é só para esclarecer, pessoal. Nós não temos o poder, nem temos essa intenção de dizer o que cada um tem que fazer. Mas nós temos o direito e o dever de esclarecer. Que aí o cara não vai poder dizer, eu não sabia. Não, ele já sabe. Mas fez, usou o livre-arbítrio, pode fazer. Mas você sabe que tem essas consequências culturais.
Estou condenado? Não, você não está condenado, mas você vai ter que responder. E vai ser mais difícil. Né? Então vamos lá. Pergunta a Kardec: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem ter um motivo plausível? Por exemplo, o caso do menino que deu origem a toda essa história. O que pode ter levado esse menino, que aparentemente ele precisava de muita ajuda e aparentemente ele se saía bem? Pensava todo mundo, alegre. E aí? Como é que você vai explicar isso? A espiritualidade superior diz o seguinte: efeito da ociosidade, esse outro é muito importante, falta da fé, falta de fé. E frequentemente saciedade. Se a gente parar para observar nessas estatísticas, nós vamos ver que nas classes mais altas o índice é maior. Justo por isso. Ocioso. Não perde a referência das coisas, nada tem mais graça. Não tem fé, não tem um vínculo que religue ele ao Criador. Por isso a importância de uma boa orientação. É isso que eles querem dizer aqui. Na seguinte, na 944, Kardec pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? A resposta a gente já tinha na outra pergunta, né? Não. Só Deus tem esse direito. E agora uma pergunta muito interessante. O suicídio não é sempre voluntário? Pergunta Kardec. Não é sempre voluntário o suicídio? Ou seja, tem algum tipo de suicídio que você não responde? A espiritualidade responde assim: não é sempre voluntário. O louco que se mata não sabe o que faz. Então, os suicídios que acontecem em estado de loucura, o espírito não responde. Porque ele não tem consciência do ato, assim como os abortos naturais. Não responde. Fora isso, a gente responde sempre proporcionalmente. É bom não esquecer, essa doutrina era motivadora e esclarecedora. Sempre proporcionalmente a gente responde ao nosso conhecimento, ao nosso patamar evolutivo. Tudo em doutrina espírita, a resposta, o bônus e o ônus é proporcional ao adiantamento de cada um de nós. Então, e finalmente, na 957, Kardec pergunta: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? O que é que acontece com o espírito no momento seguinte ao que ele comete o ato, quando ele desperta da espiritualidade? Aí Kardec responde, né? O espírito superior responde: as consequências são muito diversas. Em todos os casos, são sempre relativos às causas que provocaram. Tem gente que tinha um grande compromisso, não conseguiu honrar, outro não conseguiu segurar o fim de um relacionamento, outro uma briga muito feia, outro... Tem vários, mas são os motivos de pessoas que levam a isso. Mas eles respondem: mas uma consequência que o suicida não pode fugir é o do desapontamento. Por quê? Porque quando ele despertar na espiritualidade, a primeira coisa que ele vai perceber é que ele continua vivo. E que ele matou só um corpo, que nem era dele, emprestado mesmo. O nosso corpito é emprestadinho por Deus. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre ele. Então você mata o corpo, não mata o espírito. Ou seja, o que te levou a resolver um problema, ele só não foi resolvido, como ainda gravou para você ter que resgatar em encarnações posteriores. Se a gente pegar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, tem uma mensagem que esclarece muito, é de Santo Agostinho, esclarece muito a importância, o entender, porque se a gente soubesse como é difícil o encarnar, se todos tivessem conhecimento do processo de uma encarnação,
muito possivelmente a gente ia dar muito mais valor para a nossa vida. E Santo Agostinho coloca, lá quando ele fala da ingratidão dos filhos, nesse capítulo 9, no item 9 do capítulo 14, ao Pai e Mãe, ele fala da ingratidão dos filhos. Mas aqui nós não vamos falar da ingratidão dos filhos, nós vamos falar num contexto de valorizar a vida. E o que é que Santo Agostinho diz? Ele mostra o que ocorre com o que é que acontece para que a gente consiga chegar aqui. Então, nós ficamos na erraticidade. Erraticidade é o local onde o espírito, ao desencarnar e se desvencilhar de tudo que eu prende aqui, ele migra para lá e procura, pela lei universal de afinidade, os afins, formando núcleos familiares no espaço. Erraticidade é o nome. Então, tem grupos, porque desencarnou, você não é melhor nem pior, você vai levar toda a sua bagagem até então. E vai voltar e pegar no ponto que deixou, esse é o ponto. Então, quanto mais eu faço de bem agora, menos compromisso eu tenho para frente. Vai diminuindo a minha carga, ou seja, quanto mais eu faço da minha encarnação uma boa encarnação, eu vou ter melhores encarnações. A conta é muito fácil, é simples. Não precisa nem ser bom em matemática nem aritmética. E lembrando que na Universidade da Vida, todas as matérias, sem exceção, são pré-requisitos. Nós não conseguimos dar um passo evolutivamente à frente sem resolver o que deixamos para trás. Quando ele fala de toda a dificuldade, porque assim, é comum que venham espíritos menos adiantados encarnarem numa família um pouco mais adiantada, no sentido de quê? De ver se aquele que está um pouquinho mais na frente, o que é que ele aprendeu, e o outro vem para aprender. Quem são esses? São aqueles filhos problemas que a sociedade taxa. E o que é que a sociedade fala em linhas gerais? Nem parece. Uma mãe e um pai têm 5 filhos. 4 são maravilhosos, se deram bem, estão encaminhados. E um nem parece ser daquela família. E não era mesmo. Só que agora já é. E vai continuar sendo. Até que as coisas se alinhem. Porque só se resolve aqui por amor. Não é em vão que Jesus trouxe para nós o amor como pedra angular da sua doutrina. A pedra angular é aquela peça que sustenta toda uma grande construção. É ali, aqueles que entendem de construção sabem, faz aquela amarração para que as paredes não caiam, aquilo ali é a pedra angular. Então toda a estrutura está no amor. E nós olhando o planeta hoje, a gente vê que ele está enfermo, né? Porque está faltando amor, pessoal. Existem terapias, eu não sei se eu já passei muito, meu Deus, mas eu sou obrigado a complementar, tá? Eu acho que é um assunto que precisa ser. Existem terapias muito legais, e tem algumas casas, tem uma especial, foi pedido que não desse o nome, mas só para que a gente use o exemplo, viu? Olha o que é que eles fazem lá, aqui, em Floripa, na Grande Florianópolis. Eles estão desenvolvendo um estudo e, como tem as crianças aqui sendo evangelizadas, jovens, lá eles também têm. Só que quando chegou há 2 anos atrás, bem forte, pós-pandemia, pessoal, está acontecendo um monte de coisa complicada, a família é tudo desestruturada, outros bem mais unidas, mas tem muita coisa, foi punk para todo mundo. O que é que eles fizeram? Eles fizeram uma experiência, gravaram, sem que os filhos soubessem, depoimento dos pais, dizendo quanto eles eram importantes, quanto eles amavam os filhos, tudo gravadinho, para cada um daqueles meninos e menina que estavam sendo evangelizados, de todas as idades. Os pais ficaram numa sala à parte e depois pegaram todos aqueles vídeos e começaram a passar para todos aqueles evangelizandos ali. E aí ficaram pasmem. Aquilo deixou muito. Mas é minha mãe, é meu pai, o que é que ele está dizendo que me ama? Coisas desse tipo.
E de repente, no final, os pais entram. Aí é aquela choraceira, né? Pai chorando, filho chorando, aquele rolo, né? E aquela coisa boa, né? Aquela troca. Porque às vezes a gente só precisa falar, cara. Só precisa dizer que ama. E mostrar que ama. Muito cuidado com isso aqui, ó. Muito cuidado. Esse negócio é muito bom, mas muito cuidado. E aí teve, nesse contexto, nesse grupo, teve um moço, um menino de 14 para 15, que levantou o dedo e disse, olhou para o pai e para a mãe e disse, eu ia até escrever uma carta para vocês. Hoje eu ia me matar. Foi aqui, tá? Não foi em lugar nenhum do mundo, não. Aqui, na Grande Florianópolis. Mas depois do que eu escutei de vocês, eu achava que vocês não me amavam. E esse trabalho tem sido feito em vários locais e tem dado um resultado muito positivo. Agora a gente pode pegar essa experiência e trazer para dentro de casa. Por que não dizer que você ama quem você ama? Ah, mas é besteira, sabe que eu amo. Mas diga. Você sabe qual é o maior ferrugem para qualquer relacionamento? A rotina, pessoal. Muito cuidado com ela. Então, pedido meu pessoal, diga para quem você ama, cara. Fala que você ama, porque vale a pena. Nós falávamos sobre esse tema há uns 5 anos atrás, seja no Humildade, que é a casa onde nós temos nosso estudo, e no final o Senhor veio falar conosco. Disse, olha, hoje eu estou casada há quase 60 anos. Faz tempo que eu não digo isso para minha velhinha. Aí daí, amanhã de manhã cedo eu vou dizer para ela, Senhor, são só 8h30 da noite. Diga hoje. Ela vai estar acordada. Por que não dizer hoje? Não, amanhã eu vou surpreendê-la. Isso hoje, Senhor. Sabe o que aconteceu, pessoal? Ela desencarnou durante a noite. E ele não pode dizer. Quem é que ficou se descabelando na frente de um caixão sem vida? Ele. Lágrimas de remorso. Essas são as mais duras, sabia? Porque quando você percebe, você podia fazer tudo para fazer e não fez. Aí quer, sei lá, cada um sabe de si, né? Mas diga, não custa. Com a mesma velocidade que a gente manda uma porcaria para frente através disso aqui, mande mensagens boas, diga em casa, começa em casa, tudo começa em casa. Meu irmão te amo, minha mãe te ama, meu pai te ama, minha mulher eu te amo, minha namorada, meu parceiro, minha parceira, não importa. O amor é o amor, cara. O nosso grande modelo de guia é Jesus. Se perguntar, Senhor, o que é que queres de nós que vocês se amem como eu vos amei? Então, meu convite, viva a vida, vamos viver a vida, vamos viver cada dia com muita responsabilidade, mas com muita intensidade, sempre com amor. Tem dia que a gente não está legal, cara, esse é o dia que você precisa sair, não ficar em casa. Pega, respira, faz uma prece, observa a natureza, agradece a Deus, pede a força e ela vem. Mas se você não está com essa força, peça ajuda mais próxima. Não tem ninguém. Pega o seu celularzinho e diz 188 e conversa com o pessoal. A todos vocês, desculpando aí que a gente passou bastante, mas é um tema que precisava realmente ser bem aberto. E se alguém tiver alguma dúvida, que queira conversar ou questionar alguma coisa após a oração final aí que o nosso irmão vai fazer, de encerramento, a gente fica à disposição. Uma abençoada semana para todos nós. Muita saúde, muita luz, que o Divino Mestre Jesus cada vez mais fortalecido dentro de cada um de nós. Muito obrigado.